Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez somos chamados a discutir a renovação do estado de emergência. Será o 8º estado de emergência nesta epidemia. Este debate acontece na primeira semana do ano 2021, no momento em que ninguém negará a gravidade da epidemia que nos assolou e em que estamos profundamente conscientes da variação dos números que nos inquietam e da gravidade dos seus impactos. A vacina trouxe confiança e esperança ao povo português, sem que se tenha abrandado a exigência de manter as medidas de higienização, de etiqueta respiratória e outras ainda que serão necessárias por muito mais tempo nas nossas rotinas e daqueles que nos são próximos. Os verdes, já neste Parlamento o disseram, consideram que não se pode acrescentar problemas ao problema central, que é a pandemia. E voltamos a referir, não é o estado de emergência que irá travar a propagação do vírus. Não é com a imposição de horários encurtados aos serviços, criando filas intermináveis em espaços fechados, obrigando a ajuntamentos, gerando nas pessoas a ansiedade de saber se dentro das limitações impostas serão capazes de suprir as suas necessidades, como, por exemplo, fazer as compras necessárias. O estado de emergência não é solução para garantir o direito à habitação condigna e para sobreviver nestes meses de inverno rigoroso às temperaturas baixas que se fazem sentir. Não é o estado de emergência que vai fortalecer serviços, identificar onde a propagação tem mais incidência, procurar responder às necessidades e devolver a mínima normalidade aos dias dos portugueses. Dissemos aqui, no anterior debate sobre o estado de emergência, o seguinte, e passo a citar: se a prioridade é a saúde, então reforce o Serviço Nacional de Saúde. Com o estado de emergência, não se contrataram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e os assistentes técnicos e operacionais em falta. Não se reabriram com condições os cuidados de saúde primários. Dissemos, e cito, se a prioridade é defender a nossa economia, salvaguardem-se os empregos, proibindo os despedimentos, aumente-se mais o salário mínimo nacional, com os impactos que isso terá na dinamização da procura interna, que é fundamental para o relançamento da economia. Apoie-se com vigor as pequenas e médias empresas e os empresários em nome individual. O estado de emergência não fez nada disso e o aumento do salário mínimo ficou aquém do que a situação de emergência na vida das pessoas exige. Dissemos o mesmo para o setor da cultura e o estado de emergência não trouxe esperança para nenhum dos seus agentes. Dissemos ainda que se a prioridade é combater a epidemia, então fiscalizem-se as condições de trabalho e fiscalizem-se as condições em que as pessoas viajam nos transportes públicos. Digam-nos, senhores membros do Governo, para que serviu o estado de emergência se nada disto se concretizou? Lembramos e relembramos a necessidade de se atuar nos lares para assegurar a defesa dos seus utentes e dos trabalhadores, tão indispensáveis à prestação de cuidados. As notícias que nos chegam dos inúmeros lares deste país diz que também para eles o estado de emergência não trouxe as respostas necessárias. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, a pandemia é demasiado séria, já provocou demasiados estragos económicos, sociais e no plano da saúde para que o Presidente da República e o Governo se continuem a esconder atrás do estado de emergência. Ao 8º estado de emergência, se há coisa que fica provada é que ele não resolve nada. No entanto, acrescenta limitações às liberdades, direitos e garantias que são muito perigosos, particularmente no momento em que precisamos de um debate democrático vivo e da mobilização de todos os cidadãos para as decisões do futuro. Por isso, os verdes votarão contra. Muito obrigado, Sra.